estar aqui como igreja, com as portas abertas e aprender da Tua palavra, Pai. Neste momento, Senhor, nós entendemos que é tempo de aprender. E nós pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã, Pai. Esteja comigo, apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, dos meus pecados. Enfim, Pai, que tudo possa ser, nesta manhã, direcionado para o nosso ensino, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Esteja com os professores das crianças, com a classe Aprendei de Mim. E eu oro também por todas as escolas bíblicas dominicais, pelo mundo todo, aquelas que estão acontecendo hoje, neste dia. Oro, Senhor, por aqueles que moram em lugares onde são perseguidos por causa da Tua palavra, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida deles, guardando, protegendo e dando-lhes as condições necessárias para resistir, Pai. Para resistir e continuar servindo a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como o Ion falou, nós montamos, a gente fala curso, né? Por falta de um nome melhor, talvez, mas é uma oportunidade que nós temos de estudar alguns assuntos a cada manhã. E depois de muita oração e a gente pedir orientação para o Senhor, nós então decidimos estudar esse assunto, algo que estava realmente no nosso coração do pastor. E aqui está aquilo que o Ion falou hoje de manhã, né? O nosso cartão de visitas. Esse é o cartão de visita do crente da Igreja Presbiteriana do Brasil no Ipiranga, tá bom? Espero que vocês comprem esse cartão aqui e que vocês o utilizem, porque vocês vão verificar que nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo, de acordo com os ensinos da Palavra de Deus. E hoje, o tema, o início de tudo aqui, vai falar um pouquinho da situação do nosso mundo, como esse mundo vai de mal a pior. E antes de começar, eu gostaria de pedir, já distribuir os microfones aí. Alguém abra para mim em João 12, 26. Por favor, alguém leia aí para mim, João 12, 26. São os versículos que estão aqui no nosso cartão de visitas. This is a demonstration of Ustream Producer. Não preciso dizer que é o Senhor Jesus quem está dizendo estas palavras. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. 1 Coríntios 15, 58. Eu deixei aí. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês não será inútil. Na minha tradução, o vosso trabalho não é vão. E agora, 1 Pedro 4:10. Primeira carta de Pedro. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, meus irmãos, nós sentimos no nosso coração que, diante de tudo que vem acontecendo na história da humanidade, nós precisamos nos confrontarmos, nos autoavaliarmos em relação ao papel que nós temos desempenhado como crentes. E esse semestre, em nossa escola bíblica dominical, nós vamos fazer isso. Talvez você se sinta incomodado com alguns aspectos que nós vamos tratar aqui, né? Mas esse é um objetivo nosso, é te incomodar. Nós queremos te assustar. Nós queremos te tirar da zona de conforto. Nós queremos te levar a pensar como é que tem sido a tua vida espiritual de verdade. Se você comparecesse diante do Senhor Jesus hoje, agora, como é que você se apresentaria diante dele? Como é que seria? Você está preparado para isso? Então, nesse semestre, nós vamos estudar o que o Senhor Jesus fez por nós, mas também o que Ele espera de nós. Como a Andréia falou, somos salvos. O problema do nosso pecado já foi resolvido. Nós já temos a garantia de vida eterna. Mas, e agora? A princípio, eu fiquei um pouco preocupado com a popularidade desse assunto. Será que as pessoas vão gostar, não vão gostar? Mas enquanto nós estávamos fazendo a nossa viagem, à medida que o guia ia fazendo os estudos bíblicos conosco, o Senhor ia confirmando para mim e para o Ion, éramos os dois que estavam lá, que participaram da elaboração desses estudos, né? E o Senhor ia confirmando a necessidade de aprendermos sobre isso e não sermos apenas crentes esquentadores de banco de igreja. Vocês se lembram que viajou? O guia nos provocou o tempo todo. E como nós lemos aqui, o Senhor Jesus quer que nós sejamos mordomos fiéis, despenseiros fiéis, dignos do nome dEle. E é isso que nós vamos estudar, talvez nesse semestre todo, e muito mais do que isso, né? Vamos abrir um texto que a gente lê muito aqui em Romanos, capítulo 1. This is a demonstration of Ustream Producer. Não tem como fugir desse texto. Romanos, capítulo 1, vou pedir para ler dos versos 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que esse texto nos mostra claramente é que o homem, tendo conhecimento de Deus, ele simplesmente disse não a Deus. Nós verificamos que lá no início, o homem decidiu escolher um outro caminho, e ele se colocou no centro de todas as coisas. Ele tirou Deus da sua vida para colocar a si próprio, né? Alguém leia para mim Gênesis 3, de 1 a 6.
Gênesis 3, de 1 a 6, por favor. Ora, a This is serpente a era mais demonstration of astuta que Ustream todas Producer. as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O homem, então, assim como Satanás, ele quis o quê? Ser igual This is a a demonstration Deus. of Ustream E esse Producer. tem sido o objetivo do homem por toda a humanidade, por toda a história. O homem quer ser igual a Deus, assim como Satanás. Esse texto nos deixa muito claro isso. Então, o que acontece? O homem preferiu seguir seu próprio caminho. E desde então, o homem e todo o universo vem sofrendo as consequências desta escolha. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não tem desculpa, nós somos pecadores horríveis. Não tem nada que a gente faça por nós mesmos que nos faça melhor. E o mundo caminha à sua maneira. E nós, dentro desse mundo, apesar de toda a tecnologia, filosofia, dogmas, ideias, nós estamos cada vez mais This is a envolvidos com o demonstration mundo of Ustream Producer. e com as coisas que o mundo tem. Né? Nós amamos o mundo, apesar do Espírito Santo mandar que não amemos o mundo, nem as coisas do mundo, como está escrito lá em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o mundo diz que o que importa é a minha felicidade. Realizar os meus sonhos. O meu bem-estar. As minhas conquistas. É isso que nós aprendemos, é isso que nós vemos hoje. E, no fim, viver hoje é uma grande competição. Nós estamos competindo a cada momento, e você precisa ser o melhor em tudo, não é isso? Hoje, nós valemos pelo que temos. Isso inclui a questão espiritual também. As igrejas estão cheias de pessoas que estão em busca de alguma coisa que vai trazer, não o seu problema espiritual, mas essa felicidade, esses sonhos, essas conquistas que estão e são inerentes dentro dos nossos corações. E isso tudo tem levado a consequências dentro desse mundo, violências, um egoísmo exacerbado que nos cega e acaba nos deixando totalmente escravos desse sistema que está levando o homem para a morte. Mas vamos lá, voltando para o início. Como nós vimos, o homem rejeitou a Deus e assim ele perdeu o privilégio da comunhão de viver num lugar perfeito, né? Então nós tivemos o primeiro assassinato. Caim matou Abel porque ele era um coitadinho, porque ele vivia numa favela, coitado, nunca teve uma oportunidade social decente, ele era marginalizado pela sociedade. Não é isso? Hoje você vê os assassinos, os ladrões aí, e eles são considerados vítimas da sociedade. Porque é a sociedade que gerou esse tipo de pessoa.
Mas lá em Gênesis 6:5, nós vimos assim: viu o Senhor que a maldade do homem This se is a havia demonstration multiplicado of na Ustream terra e producer. que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A maldade chegou a tal ponto que o Senhor resolveu trazer juízo sobre a humanidade através de um dilúvio. Destruição por alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. E Deus providencia a salvação dos animais e de 8 pessoas que sobreviveram numa arca especialmente preparada para isso. This is a demonstration of Resolveu? Ustream producer. Resolveu. Continuando a sua rebelião, o homem começou a construir cidades, e numa em especial ele começa a construir uma torre onde ele disse que chegaria até os céus, e juntos ali eles seriam tão fortes e aquela torre seria tão alta que jamais eles seriam destruídos novamente. Né? Então, Deus This is a demonstration intervém of Ustream novamente, e producer. aí nós temos a divisão da humanidade. O Senhor confunde as línguas, e isso faz com que os homens se dispersem pelo nosso planeta. E chegamos, então, nos nossos dias de hoje. O homem evoluiu, né? Tecnologicamente, mas evoluiu, certo? Eu não estou falando da evolução darwiniana, porque a evolução This is a darwiniana é demonstration impossível de of acontecer. Ustream Né? producer. A evolução de Darwin, ela diz que uma espécie de vida evolui em bilhões de anos em outra espécie de vida. Mas isso nunca aconteceu. E isso é provado cientificamente que é impossível de acontecer, apesar de muita gente dizer o contrário. Né? Mas isso faz parte da rebelião contra Deus. Eles não querem aceitar que tudo isso foi This is a criado por Deus. demonstration A criação of de um Ustream Deus producer. todo-poderoso. E aquela história de dizer não para Deus. Né? E o homem quer se livrar do juízo de Deus. Então, ele fica inventando essas mentiras aí e não vai levar a nada. Um dia, eles vão ver que isso é uma mentira, é uma falácia, mas aí vai ser tarde demais para muitos deles, para os que escolheram a mentira em lugar do Deus vivo, em lugar da verdade do Deus vivo. Continuando, This então, is a hoje nós vivemos num demonstration of mundo Ustream producer. globalizado. O que significa isso, pessoal? O conceito de globalizado, de globalização, é dado de formas diferentes por vários autores, dependendo do estudo, do ramo do estudo dele, de geografia, ciências sociais, economia, filosofia, etc. Mas, se nós formos sintetizar, nós podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. A globalização é boa ou ruim? O que vocês acham? Eu sei que vocês gostam de participar da minha aula, podem participar. Eu amo quando vocês participam da minha aula. O único problema é quando atrasa muito, o sininho toca lá, mas a gente vai administrando aí. A globalização é boa ou ruim? Alguns fizeram assim, outros fizeram assim. Quer dizer, boa, uns estão falando é boa, outros ruim. Depende, né? Essa é a resposta padrão, né? Depende. Né? Todo consultor, e a Melissa não é consultora, né, Melissa? Mas todo consultor, quando é perguntado numa empresa sobre alguma coisa, ele fala, depende. Não é, Marcelão? Eu respondo assim, logo de cara, depende. Então, existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização. Muitos deles falam que, de alguma forma, considera-se que o problema da globalização acrescentou uma desigualdade social entre as pessoas. Né? Então,
considera-se que isso seja um dos fatores negativos. Por outro lado, tem aqueles que This is a falam dos demonstration aspectos of Ustream positivos, né? Producer. Por exemplo, hoje você tem uma tecnologia sendo lançada lá no Japão, uma cura de uma doença, por exemplo, e logo ela já está sendo aplicada aqui no Brasil, paizinho de quinto mundo, sexto, né? Então esse é um fator positivo. Então depende. Tem as coisas boas e as coisas ruins. O que nós precisamos lembrar é que a globalização faz parte de um plano e faz parte de toda uma situação, um cenário, para que haja, então, um reino do anticristo. Então, a globalização está aí. Boa ou ruim, ela existe e não tem como fugir e não tem mais como escapar. E glória a Deus por isso, porque significa que nós estamos mais próximos dele a cada dia, né? Espero que vocês tenham entendido. E as redes sociais. Calma, não precisa se preocupar. Eu não vou criticar as redes sociais, tá? Eu só lembrando que antes mesmo da internet já existia rede social. Ela era feita de uma outra forma, mas já existia, né? Isso é bom ou é ruim? Isso, depende, né? Depende de como você utiliza essas ferramentas. O quanto você se expõe. This is a demonstration of Como que Ustream você está Producer. utilizando isso, né? Eu acho que não preciso mais falar sobre os perigos dessa superexposição nas redes sociais, mas quem quiser procura na internet, tem vários artigos falando sobre isso. E aí, então, eu digo o seguinte, cada um se comporta do jeito que quiser, nós somos todos adultos, certo? E você já está muito bem esclarecido a respeito disso. Até porque não adianta ficar falando, né? As pessoas normalmente só aprendem quebrando a cara. Então, a gente vai agir de acordo com aquilo que a gente acha que tem que ser. E você use do jeito que você acha que deve usar. É uma ferramenta boa, inclusive para evangelismo. Mas muito cuidado com ela, né? Como que está o mundo hoje no campo da ciência? A astronomia tem sido uma das grandes áreas de avanços tecnológicos. Por exemplo, nós conseguimos colocar uma sonda em um cometa, né? Essa daqui é a Philae, e isso é algo extraordinário, porque tem toda uma tecnologia por trás para se conseguir pousar essa sonda num cometa. E a ideia aqui era que essa sonda pudesse enviar dados para os cientistas e que aí, em cima desses dados, eles iriam desvendar, ou esses dados poderiam ajudá-los a desvendar o mistério da criação do universo. Mas o homem conseguiu fazer isso já. O azar deles foi que a sonda pousou num lugar que não bate muito a luz do sol. E ela acabou se desligando, porque as baterias solares dessa sonda precisam ser energizadas com a luz do sol. E ela pousou num lugarzinho ali meio ruim. Mas, à medida que o cometa está se aproximando do sol, eles estão com esperança de que ela vai ressuscitar, né, e vai continuar o seu trabalho. Parece até que ela já andou dando uns sinais de vidas lá, né? Mas é um feito extraordinário, não é? Eu acho incrível isso. Semana passada, nós fomos apresentados a um exoplaneta. Vocês sabem o que é um exoplaneta? É uma alcunha, né, um nome que eles dão aos planetas que estão fora do nosso sistema solar. Fora do nosso sistema. E o importante aqui, o interessante aqui, é que esse planeta ele tem características que o fariam habitável. Eles estão chamando de primo ou irmão da Terra. E é interessante que já postaram uma montagem, como se alguém tivesse ido lá e fotografado
né? Coisa que nem os This is a maiores demonstration telescópios que of nós Ustream temos hoje producer. conseguiriam fazer isso. Sabe por quê, gente? Porque ele está apenas a 1.400 anos-luz da Terra. Eu escaneei a reportagem aqui da revista para mostrar uma coisa interessante para vocês sobre isso. Tá? Como que eles encontraram esse planeta? Ou como que eles encontram esses planetas? Então, aqui, no finalzinho dessa reportagem, tem uma explicação que eu vou mostrar para vocês aqui, o seguinte, ó. Telescópios como o Kepler, equipados com sensores sensíveis à radiação, analisam nuances na luz emitida por estrelas para perceber alterações que indiquem a presença de um corpo celeste ao redor delas. Então, assim, ó, é como olhar uma bola de gude bem longe, passando em frente a uma bola de futebol, e verificar como a primeira faz sombra na segunda. É bem preciso, não é? Os estudiosos avaliam se a força gravitacional do objeto desconhecido deforma a trajetória da luz nos arredores. Assim, descobrem planetas. A técnica não é 100% apurada, mas é a que temos. Está escrito na reportagem, não sou eu que estou falando. Com ela, estimou-se haver 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra na Via Láctea. São muitos primos por aí. Interessante que eles utilizam dessas técnicas e aí eles já conseguem definir a massa, eles já conseguem definir várias coisas a um planeta que está a 1.400 anos-luz da Terra. E a gente não sabe direito ainda nem se Plutão é um planeta ou não é um planeta, né? Que está bem mais pertinho aqui, né? Mas, veja bem, é assim que funciona a nossa ciência. Para vocês terem uma ideia, esse aqui eu acabei de falar, esse aqui é a New Horizons. A New Horizons chegou em Plutão. Ela demorou 9 anos para chegar em Plutão. São cerca de 5 bilhões de quilômetros. Ela demorou 9 anos. Agora eu pergunto para vocês, um planeta que está a 1.400 anos-luz. Vocês sabem o que significa isso? Se nós viajássemos à velocidade da luz, e nós estamos muito longe dessa velocidade, nós não estamos nem um terço, talvez, nem na metade. Se nós viajássemos à velocidade da luz, nós demoraríamos 1.400 anos para chegar lá. Alguém consegue fazer isso? Não tem como. É? Não vive sem. A gente não vive sem. Agora, alguns físicos dizem que é impossível viajar à velocidade da luz. Não sei se tem algum físico. Tem alguém aqui de física? Tem físicos que dizem que é impossível você viajar à velocidade da luz, porque não existe material que consiga suportar. Isso só funciona lá no Star Trek, lá nos filmes de ficção científica. Porque se você conseguisse viajar à velocidade da luz, você viraria luz, alguns dizem. São teorias. Mas, conversando sobre essa reportagem aqui essa semana lá no meu trabalho, alguns colegas acham que um dia a gente chega lá. Por que não? Nós já chegamos até aqui, não é verdade? Então, essa é a visão da humanidade hoje, né? Ainda falando sobre ciência, novos chips prometem revolucionar a robótica, né? Eu copiei aqui uma página da internet. Neste momento, empresas como IBM ou Qualcomm, elas estão desenvolvendo e trabalhando numa fase, num novo tipo de chip, né? Que a ideia desses chips é reproduzir o nosso cérebro com sinapses e com neurônios. Esse nome, esse campo recebeu o nome de computação neuromórfica. Então, tradicionalmente, os chips que nós conhecemos, eles são desenhados para executar cálculos e eles funcionam bem para qualquer coisa que pode ser traduzida em problemas numéricos, em 0 e 1.
né, em This is bits. a demonstration Agora, os of Ustream processadores Producer. neuromórficos, eles podem detectar padrões diante de dados complexos, como sons e imagens, compreender comportamentos e responder por esses comportamentos. E já existem robôs hoje que eles olham para você e sabem se você está triste, se você está alegre, se você está cansado. Então, com todo avanço, This is a né, nessa demonstration área, of Ustream Producer. nós podemos ver que esses chips neuromórficos, eles têm um potencial destruidor de empregos. Então, o objetivo aqui é colocar uma máquina para fazer alguma coisa que antes só podia ser feita pelo homem. E semanas atrás, eu não sei se vocês leram, o astrofísico Stephen Hawking, que tem 72 anos, ele mostrou-se preocupado com o desenvolvimento dessa inteligência artificial. E ele disse assim, olha, o desenvolvimento da inteligência artificial plena poderia significar o fim da raça humana. E ele falou isso em rede, na TV, na BBC inglesa lá, né? Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece o quanto que a tecnologia ajudou ele a se manter vivo, né? Porque, como vocês sabem, ele tem esclerose lateral amiotrófica. E ele fica naquela cadeira lá, todos aqueles equipamentos, cercado de computadores, e é toda essa tecnologia que manteve ele vivo até agora, né? Bom, falando em doenças, nós não podemos falar dos avanços da medicina. Então, nós temos aí curas de doenças cada vez são apresentadas com mais frequência. Eu estava lendo na internet um artigo sobre os avanços da medicina nos últimos anos. E esse artigo fala dos avanços na cura do câncer, inclusive com imunoterapia, o tratamento da AIDS, né, as doenças voltadas ao coração. Vimos transplante de face, onde pessoas estão recebendo partes do rosto, né? Síndrome de Down, através de manipulação genética, Alzheimer, substâncias que são capazes de evitar a degeneração dos neurônios, e até obesidade, viu, pessoal? Eles estão trabalhando muito forte nessa área, né? E eu vi também... eu ia pôr uma foto de um bebê aqui e acabei esquecendo. Bebês, agora, que você vai poder comprar o DNA. Você vai poder escolher o DNA e comprar o DNA. Só que o objetivo disso não é que o seu bebê tenha olhos azuis, seja loiro, etc. e tal, não. É que esses bebês, eles vão ter a capacidade de viver 200 anos. E aí, esse pessoal que estava pesquisando isso na universidade, se não me engano é Harvard, conjunto com uma outra empresa, eles decidiram uma coisa muito importante. Eles falaram, vamos parar por aqui, por enquanto, dá um tempo, porque nós não sabemos o que fazer com uma pessoa de 200 anos. O que nós vamos fazer? O mundo não está preparado para isso, né? Então, a empresa lá falou, não, vamos continuar as pesquisas. E aí, continua. Tem alguém de marketing aqui? Tem. Então, você vai me ajudar. O pessoal fica com medo de mim. É medo de mim, Lívia? Não é pegadinha, não. Eu não vou fazer chamada oral, nada disso, não. Mas você vai me ajudar. Se eu estiver enganado, você me ajuda. Você fala, você está equivocado aí, ou você está desatualizado. Mas, no campo do marketing, está acontecendo alguma coisa interessante, né? Se vocês que não levantaram a mão, vocês podem pesquisar, vocês vão verificar que hoje nós estamos vivendo uma coisa interessante na área de marketing. Eles estão chamando de marketing 3.0, não é isso? Então, por quê? Porque nós tivemos o 1.0, o 2.0 e agora nós temos o 3.0. E a era do 1.0, ela era caracterizada
acima de tudo, pelo marketing centrado no produto. Então, quando você ouve uma palestra ou alguém falando no marketing 1.0, é clássico eles colocarem essa frase do Henry Ford, que dizia assim, olha, o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Né? Então, essa era o marketing 1.0. Você tinha que comprar aquilo e acabou. A empresa... Você chegava lá na concessionária, ele te oferecia o carro e estava te fazendo um favor. Se você quiser, leva, se não quiser, problema seu. Essa era a característica do marketing 1.0. Aí veio o marketing 2.0, que o cliente virou o rei. Né? Então, a coisa mudou de figura. Né? O foco aqui é a satisfação do cliente. Por quê? Para que ele possa voltar. Né? Então, aqui você já investe mais em relacionamento e tudo mais, e você tem o objetivo de fazer o cliente comprar mais e voltar. Então, o produto não é mais o centro, mas agora o centro é o cliente. Agora, o marketing 3.0, o que é isso? O marketing 3.0 representa uma nova era, que eles estão chamando, que é uma era voltada para os valores. Ou seja, não se pode mais tratar a pessoa como consumidora dos produtos e serviços, mas é fundamental que você trate as pessoas como elas verdadeiramente são. Ou seja, seres humanos plenos com mente, coração e espírito. Estou certo, Lívia? É isso mesmo? Eu copiei de um tal de Philip Kotler, né? Que é o cara que lançou o livro do Marketing 3.0. Eu não consegui a foto aí em português, mas as forças que estão definindo esse novo marketing centralizado no ser humano diz assim: hoje estamos testemunhando o surgimento da era voltada para os valores. Isso significa que nessa era em que estamos vivendo, a dos valores, as pessoas estão em busca não apenas de satisfação funcional e emocional, mas também de satisfação espiritual nos produtos e serviços que escolhem. Portanto, hoje, se o cliente quiser algo que não for bom para os demais, não for bom para a cidade e não for bom para o planeta, não vale mais. Então, o meu produto agora não basta ser bom para a pessoa especificamente. Tem que ser boa para todo mundo, tem que ser boa para a cidade, tem que ser boa para o planeta. Pode falar, Lívia. O Marketing 3.0 surgiu em 2005 e no Brasil em 2010. Tô internado. Então, é isso que eu ia falar. Quando a gente fala sobre essas coisas do espiritual, você pensa que estava envolvido o conceito espiritual que nós temos. Mas não. O conceito espiritual que está aqui é de fazer o bem, né? É de se sentir bem, é emoção. Então, eles estão confundindo espírito com alma. É muito claro isso. Quando eu via o estudo sobre isso, eu percebi essa confusão, entre aspas, talvez meio que normal, porque o espírito está morto, né? Então, como é que eles vão entender essa questão? Mas é a questão de você fazer o bem, né? E ser uma pessoa... como é que fala? Aquela coisa do politicamente correto, né? Do politicamente correto, da ética e tudo mais. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é interessante, quando você vê essas coisas, você começa a entender algumas propagandas, algumas mudanças nas propagandas. Por exemplo, a da Coca-Cola. Se vocês prestarem atenção, a Coca-Cola hoje, ela fala assim, abra a felicidade. Dia Mundial da Gentileza. Vocês já prestaram atenção nas propagandas do Banco Itaú?
Prestem atenção como está voltado e focado para esse This is a conceito de marketing demonstration of 3.0. Ustream Producer. Bom para todos, exatamente. Né? Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, o Marcos está falando um monte de coisa aí, e eu talvez tenha falado para vocês muitas coisas boas que estão acontecendo no mundo, mas será que, afinal de contas, por que eu estou mostrando tudo isso? E a grande pergunta é, o mundo está melhorando ou piorando? This is a demonstration of Ustream Piorando? Producer. Muito. Puxa, mas eu só falei coisa boa até agora. Mas o que nós podemos falar em termos de corrupção? Nunca antes na história desse país, não é mesmo? Mas só aqui? Não, né? Nós verificamos que a corrupção é generalizada. O coração humano é corrupto. E o que nós estamos vendo no Brasil é This is a demonstration simplesmente of Ustream Producer. um nível, talvez, nunca visto antes. E graças à tecnologia, talvez, né, isso esteja aparecendo para nós. Nós estamos tendo conhecimento dessas coisas. Né? Mas discute-se o tamanho da corrupção no Brasil, e eu peguei esses dados da Fiesp de 2010, que eles estimam entre 50 e 85 bilhões, né, que é o equivalente a 1,3% do PIB de corrupção. Eu não acredito nesses números, porque isso é muito difícil de ser calculado. 2010, né? E outra coisa, eu não tive dados mais atuais. Agora, como é que você calcula a consequência disso? Como é que você calcula a consequência de um dinheiro que foi desviado de corrupção, pela corrupção, e não fez o que deveria ser feito? Isso não é incalculável. Isso não dá para calcular. Né? O que nós podemos falar, queridos, sobre a violência? Hoje, o que nós ouvimos mais das pessoas dizendo é: eu saio de casa e não sei se eu volto. Essa semana, uma turista levou uma facada numa praia super movimentada de Natal. This is a demonstration of Ustream Producer. Levou uma facada. Se eu abrir aqui, cada um vai ter uma história sobre violência para falar. Né? E guerras. E guerras. Hoje não tem nenhuma grande guerra acontecendo, será? Vai lá para o Oriente Médio, né? Síria, Iraque, Irã, esses países lá na Rússia. Né? E se falarmos sobre terrorismo? Hoje a coisa está ficando complicada em termos de terrorismo, porque eles não têm mais limites. Eles não têm mais limites. Eles fazem o que eles querem e eles matam e mostram para o mundo inteiro, com requintes de crueldade. Não existe mais limite, não é verdade? Bom, vamos entrar na nossa área aqui. E na religião? This is a demonstration of Ustream Producer. O que está acontecendo hoje em termos de mundo, né, no campo da religião? Nós pudemos verificar nessa viagem como eles são escravos da religião. Nós pegamos o Ramadã. E no Ramadã, os muçulmanos, eles ficam 30 dias em jejum. Eles só comem à noite lá para poder sobreviver, porque 30 dias sem comer ninguém conseguiria. Mas eu me lembro da noite que nós chegamos no hotel e o senhor, que já era um senhor, estava descarregando as nossas malas. Eu tive que ajudá-lo a descarregar as malas do carrinho, porque ele não estava conseguindo. Ele estava suando, ele estava assim: me desculpa, mas é que nós estamos no Ramadã.
This is a escravos. demonstration of Ustream Os Producer. judeus lá no muro, dando cabeçada lá, né? Beijando o muro das lamentações. Eu não sei se você já viu uma foto do muro. Você tem uma região assim, de uma certa altura, que dá mais ou menos na minha cabeça, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que é uma mancha. Por quê? Porque eles beijam o muro. Nojento. This is a demonstration of Ustream Mas e nós Producer. aqui? O que nós podemos falar das nossas igrejas evangélicas? Mateus 7,15. O Senhor Jesus dizendo para nós, tomem cuidado, porque falsos profetas vão se apresentar disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nós estamos vendo isso, gente. This is a demonstration of Basta Ustream olhar Producer. aqui, ligar a televisão em alguns canais. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Só o finalzinho aqui, ó. Farão comércio de vós. Hoje tem igreja com nota promissória quase, né? Porque se você não pagar, você é processado. Tem o carnezinho. Aceita cartão de crédito. This Se is a você não tem dinheiro, você demonstration pode of dar o Ustream brinco, Producer. o anel, o colar, o que for. Cuidado. E tem coisas piores, né? Tem o ritual sagrado para quebra da maldição. Olha, pessoal, terça-feira, tá? E como é que você vai quebrar essa maldição? Pega a camisa sua ou do seu familiar, vira do avesso e dá um nó. This Aí is a você deixa em demonstration casa até of Ustream terça-feira. Producer. Aí você traz na sessão do descarrego para que o nó seja desfeito. Esse nó só pode ser desfeito na sessão do descarrego. E assim como o nó é desfeito, toda amarração da sua vida será desfeita. O que é isso? Macumba. O que é isso? 5 semanas da quebra This da is a maldição. demonstration of Então, você vai Ustream quebrar a Producer. financeira, a saúde, a espiritual, a sentimental, familiar, etc, etc, etc. Tem coisa pior? Tem. Eu comecei a pesquisar e eu achei aqui a balada gospel. Agito ou Egito? Hoje os nossos jovens estão sendo convidados para irem à balada gospel. This is a Sabe o demonstration que eles of fazem lá? Ustream Producer. Não vou falar aqui. Mas tem pior. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu vi uma coisa muito triste. Eu encontrei a balada gospel gay. É o fim da picada, né? Ou melhor, é o fim do mundo mesmo, né? E olha só, a reportagem que eu vi aqui, não sei se dá para vocês verem, mas a pastora Lana Holder This is a organiza a demonstration primeira of balada Ustream gospel gay. Producer. E ela diz assim, estamos indo onde o público está. A pastora Lana, líder da Igreja Inclusiva Cidade de Refúgio, organizou uma balada gospel gay na última sexta-feira, 2 de maio, às vésperas da Parada Gay de São Paulo. Lana e sua esposa, Rosânia Rocha, não poderia ser diferente, certo? Organizaram um evento que reuniu casais homossexuais, membros de sua denominação e outros convidados. E aí vai, aí no final aqui ela diz assim, ao invés de levar o público à igreja, nós estamos vindo ao local onde o público está, afirmou. Eu pergunto para você, onde que tem isso na palavra de Deus? O Senhor é o primeiro a abominar esse tipo de relacionamento. Agora,
Nós precisamos This ter is a amor demonstration of essas Ustream pessoas. Producer. e mostrar para eles o amor de Jesus. E talvez nós não estejamos preparados para isso. Porque se entrar um homossexual aqui, nesse momento, nessa igreja, talvez nós não saibamos como agir com ele. Com amor, com respeito. Então eu não estou acusando e nem criticando a posição de ninguém. Eu estou This is a criticando demonstration o of Ustream homossexualismo Producer. em si, que é o que a palavra de Deus condena. Né? E hoje nós vemos pastores aceitando e fazendo casamentos homossexuais. E isso é inadmissível dentro de uma igreja ou em qualquer lugar. Países que estão a cada dia aceitando o relacionamento homossexual como algo natural e normal. Isso eu não posso This is a aceitar. demonstration of Ustream Producer. E eles ainda citam a palavra de Deus. E eu fico pensando, como que vai ser quando esse pessoal chegar lá em cima e se deparar diante do Senhor Jesus, usando as palavras do Senhor Jesus de forma pervertida? Não é isso? Muito bem, meus irmãos. Oi. Uhum. This is a demonstration of Ustream Producer. É. Bom, essas duas primeiras aulas são uma introdução do cenário de por que nós vamos estudar esse assunto nesse semestre. E se você não entendeu ainda, convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. This is a demonstration of Ustream Producer. Eu vou ler. João capítulo 4, a partir do verso 30, diz assim: Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, o galardão, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. Qual é o teu papel nesse mundo? O que você tem feito para honrar o Senhor Jesus? O mundo vai de mal a pior. This is a demonstration of Ustream Producer. Aparentemente você tem boas notícias, mas infelizmente o mundo está indo de mal a pior. E a ceifa está aí. Em Mateus 24, eu vou ler também. Mateus 24, 32, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça.
Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. This is a demonstration of Mas a Ustream respeito Producer. daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. This is a Assim será demonstration também a of vinda Ustream do Filho Producer. do Homem. Mateus 24 está falando de algo que ainda vai acontecer em relação ao nosso tempo hoje. É futuro em relação a nós. Mas eu queria destacar desse texto aqui, em conjunção com o que o Senhor Jesus fala a respeito da ceifa e dos ceifeiros, é que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. This is a demonstration of Ustream Producer. E nós lemos e aprendemos como foi no dia de Noé. A maldade tomou conta de uma tal forma do ser humano que Deus teve que começar de novo. E nós estamos vendo isso se repetir novamente. Eu falei coisas interessantes, boas aqui para dar uma ilustrada para vocês no cenário que no mundo está caminhando hoje. Um mundo This is a demonstration of completamente Ustream e Producer. totalmente sem Deus. Aquilo que nós vimos lá em Gênesis, em que o homem diz não a Deus, ele se perpetua. E ele continua a passos largos. O homem está buscando construir chips que simulem o cérebro humano. This is a demonstration of O homem Ustream está Producer. trabalhando para se tornar independente de Deus, para continuar dizendo não a Deus, para continuar dizendo eu quero seguir o meu caminho, eu não quero o teu caminho. E 1 Pedro 4, This is a demonstration of Ustream Producer. 1 Pedro 4, a partir do verso 7, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem This is a murmuração. demonstration of Ustream Producer. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isso aqui está totalmente na contramão do que nós vimos em relação ao mundo. Nós estamos totalmente na contramão. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, This is a faça-o demonstration na of força que Ustream Deus Producer. supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Tempos difíceis, tempos de dificuldades. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete em This is a negócio de outrem. demonstration of Ustream Mas se producer. sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, This is a onde vai demonstration comparecer of o Ustream ímpio? producer. Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Esse semestre nós vamos mexer com você, porque a ceifa está aí. This is a Nós temos que demonstration of servir. Ustream producer. E quando eu digo servir, é fazer na força que Deus supre, para que em todas as coisas Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Fomos salvos para servir. Você está preparado? Pai, nós This te is a demonstration agradecemos of Ustream porque- producer. por um amor incompreensível. O Senhor ofereceu o teu Filho